Incriminada por um crime que não cometeu, Isabel morreu deixando para trás sua filhinha. 10 anos depois, ela desperta no corpo de outra mulher com apenas 1 ano de vida. Mas o mundo para o qual ela retorna é ainda mais cruel. Sua filha agora está casada com o mesmo homem que a assassinou, tudo em nome da vingança. Com apenas 1 ano, Isabel precisa encontrar uma maneira de salvar sua filha, custe o que custar. A obra de hoje é Guia de Vingança para Empregada por Tempo Limitado e espero que aproveitem. Todos se perguntavam por que Isabel vivia daquele jeito, sempre se esforçando tanto. Ninguém mandou, mas ela passava noites em claro, trabalhando duro, tudo por causa do baile do Conde Grey. As outras criadas riam dela por ter vindo da favela, chamavam-na de suja, inferior, mas ela já estava acostumada com esse tratamento, e isso nem a deixava irritada mais. Sabia que, se cometesse um único erro, seria a primeira a ser descartada. Ela não tinha grandes ambições, não havia nada que precisasse proteger ou possuir. Mesmo assim, fazia tudo o que podia, simplesmente porque ainda estava viva e, por estar viva, queria ser melhor. No final, todo o esforço valeu a pena. Ela foi escolhida por suas habilidades e tornou-se a única criada pessoal de Lady Diana Grey. Para muitos, seria o ápice de uma vida de servidão. Para ela, era apenas mais um quarto diferente. Mesmo ao lado da nobreza, sua existência seguia imóvel. O tempo passava, mas ela não sentia progresso. Seus dias eram longos, uma sucessão interminável de obrigações. Até que, num dia que parecia igual a todos os outros, algo que ela jamais esperava aconteceu. Deu à luz uma menina chamada Margarita. Quando a segurou nos braços pela primeira vez, sentiu uma quebra silenciosa dentro de si. Era como se o mundo, que antes apenas a empurrava para frente, finalmente a tivesse puxado de volta. A menina chorava. Chorava como se quisesse anunciar ao mundo que havia chegado. Mas, para a mãe, cada choro era um chamado, uma promessa de sentido, um novo começo. Ela sentiu medo. Medo de falhar, de não ser o suficiente, de não conseguir protegê-la. E nesse medo veio a força. Porque pela primeira vez havia algo que importava, algo que valia mais do que qualquer obediência. Desde então, abaixou ainda mais a cabeça. Não por submissão, mas por amor, por Margarita. Ela lutou com todas as forças para proteger sua filha, mas, apesar de seus esforços, teve um fim trágico e injusto. Ela foi arrastada brutalmente, os cabelos puxados diante de uma multidão furiosa que a chamava de assassina, acusada injustamente de matar a Condessa Grey. Mesmo negando o crime, seus gritos foram ignorados e ela acabou executada, deixando sua filha para trás. Em outro momento, uma jovem desperta assustada, chamando por Rita. Ela acorda em um quarto desconhecido. Suas últimas lembranças são de estar sendo chicoteada em público, acusada de matar uma condessa. Esperava estar morta, mas estava viva e em um corpo sem ferimentos visíveis. Ao notar que suas mãos estão limpas e o corpo está diferente, começa a perceber que algo está profundamente errado. Mesmo sentindo dor em uma perna enfaixada, suas costas não doíam mais. Assim que se levantou e se aproximou de um espelho, se deu conta de que aquele talvez nem seja mais o seu corpo. A jovem de cabelos vermelhos percebeu a aproximação de alguém. Quando a porta se abre, um homem loiro aparece, parecendo amigável, mas ela reage impulsivamente e o ataca, agarrando-o pelo pescoço e o empurrando contra a parede. Ele tenta resistir, mas é pego de surpresa. Logo após, ela se dá conta do que fez e para, assustada com a própria reação. Confusa e arrependida, se afasta e tenta verificar se ele está bem. O rapaz diz que é médico e só trouxe ela e a tratou depois de encontrá-la desacordada no beco. Ela pediu desculpas e disse que só estava nervosa e perguntou se por acaso ele sabia por que ela estava naquele beco. Ele perguntou se ela realmente não sabia e a garota não consegue se lembrar. O médico disse que, na verdade, ele também não tem certeza dos detalhes, mas ela teria levado um tiro na coxa, mas pegou de raspão, então ela vai se recuperar rápido. O problema maior é que há um veneno mortal fluindo pelo seu corpo e, se não conseguirem neutralizá-lo a tempo, ela só terá 1 ano de vida. A jovem pensou que havia morrido, então se olhou no espelho e viu outra pessoa.
E agora está envenenada por algo aterrorizante. Mesmo que ela se consulte com outro médico, será difícil que ele possa ajudar. Mas tocando em suas feridas, ela consegue sentir tudo isso, e é bem real. O que significa que o seu eu original já está morto e ela recebeu uma segunda vida no corpo de outra pessoa. Só resta uma coisa que ela possa fazer agora: encontrar sua filha, Margarita. Agora que estava no corpo de outra pessoa, ela sabia que sua filha talvez não a reconhecesse. Ainda assim, mesmo que não pudesse mais ser sua mãe, poderia ao menos ser sua guardiã. Só precisava ensiná-la a sobreviver sozinha dentro de um ano ou encontrar alguém para cuidar dela, alguém que possa ser um escudo para Rita até que atinja sua maioridade. Ela perguntou ao doutor se ainda estavam no ano 800. O doutor corrigiu e disse que estão em fevereiro do ano de 810. Isabel ficou em choque. Haviam-se passado exatos 10 anos e 2 meses desde sua morte. Isso significava que Rita, que na época tinha apenas 10 anos, agora estava com 20. Tomada pela preocupação, ela se pergunta se sua filha sobreviveu sozinha por tanto tempo e perguntou ao doutor se ele tem um jornal, precisava de qualquer informação que pudesse obter naquele momento. A jovem começou a ler o jornal, pensando em sua querida filha, até que perguntou sobre Margarita. O doutor perguntou se ela estava se referindo à Condessa Grey. O jornal trazia manchetes polêmicas sobre Margarita, agora conhecida como a Condessa Grey, associando-a a escândalos, festas e até à informação de que sua mãe era uma ex-escrava. Confusa, a mulher se perguntou se realmente Rita teria feito essas coisas. Depois de ser acusada publicamente como a assassina da Condessa Grey, agora Margarita estava vivendo como a nova condessa. O marido da Condessa Diana Grey, um homem debochado e infiel, nunca havia se divorciado. A lei imperial só permitia divórcio em caso de luto. Considerando o motivo convincente para o assassinato e sua capacidade de arquitetar tal crime, era bem provável que o próprio Conde Grey fosse o verdadeiro responsável pela morte de sua esposa, e não havia como Rita não saber disso. Em um dia comum, enquanto estava com sua filha, perguntou se, depois de comerem, gostariam de ler um livro juntas. A pequena concordou, até que alguém começou a bater na porta, chamando pela senhorita Isabel. Ela nunca teria ouvido essa voz antes e, por algum motivo, se sentia inquieta. Pediu que a filha se escondesse e propôs uma brincadeira de esconde-esconde. Rita, confusa, perguntou por que tão de repente, mas sua mãe sorriu e respondeu que fazia tempo que não brincavam assim. Rita ficou preocupada, mas obedeceu sua mãe, que então disse que começaria a contar até 10 e ela deveria se esconder. Começaram a gritar na porta, mandando que Isabel abrisse. Então ela começou a contar, até que a pequena se escondeu em um cômodo. Antes que terminasse de contar, arrombaram sua porta. Isabel perguntou quem seriam eles e por que estavam entrando sem permissão. Mas logo informaram que ela estava sendo presa sob a suspeita de assassinar a Condessa Grey. Isabel se defendeu, alegando ser inocente e não ter qualquer envolvimento com aquele crime. De longe, sua filha estava observando tudo, escondida atrás da porta. Esse foi provavelmente o último momento em que Rita a viu. Logo depois, Isabel foi levada no meio da praça pública, onde foi chicoteada sem provas, testemunhas ou mesmo um interrogatório, exigindo que confessasse. O motivo era simples. O Conde Grey a apontou como a culpada. Ele mandou que ela parasse de lutar e aceitasse a morte. Disse que ela apenas teve azar e que, se o destino era morrer, que assim fosse. Ciente de que não sairia viva dali, Isabel reuniu suas últimas forças e gritou, alto o bastante para que toda a praça ouvisse, que o próprio conde havia pago a ela para cometer aquele crime. Mesmo que morresse, queria ao menos plantar a dúvida e proteger sua filha das consequências. Se ela soubesse que isso iria acontecer, teria feito mais ensopado para ela. Foi naquela época que Isabel ensinou Rita a ler. Por isso, tinha certeza de que ela saberia interpretar muito bem o que estava escrito na primeira página do jornal a respeito da Condessa Diana Grey. Será que Margarita estava planejando se vingar?
Isabel fez suas malas e se despediu do doutor, agradecendo por sua ajuda. O doutor perguntou para onde ela estava indo e mencionou que a mansão Gray, na capital, estava procurando empregadas, o que explicava a curiosidade anterior dela. Isabel queria saber por que ele a salvou, e o médico revelou que ela o fez lembrar de sua irmã mais nova, que está em outra região. Como médico, ele não podia deixá-la morrer. Isabel agradeceu sinceramente, e o doutor lhe desejou uma boa viagem. Ele ainda a lembrou de tomar os analgésicos e cuidar da própria saúde. Depois disso, Isabel notou um clima de tensão na cidade. Havia muitos guardas por causa de um ladrão que tentou invadir a mansão do Duque. Ouvia-se burburinhos sobre o ladrão que teria invadido a mansão do Duque Mirabelle na noite anterior, em busca de documentos confidenciais. Apesar da atmosfera pesada, Isabel tomou a decisão de continuar seu caminho para a mansão Gray. De qualquer forma, ela só teria um objetivo agora: ir para a mansão cinza. Precisava se acalmar, ainda mais com guardas investigando. Os guardas teriam parado uma jovem com as mesmas características dela, e a julgar pela história da noite passada, que as pessoas estão comentando, havia a possibilidade de ser este novo corpo que ela possuiu. Certamente eles verificaram bem antes de embarcar, então Isabel precisava despistá-los até lá. O plano era fingir que pegaria o trem sentido sul para atrair os guardas e depois mudar para o trem sentido capital. Depois de olhar no relógio, ela sabia que só precisava aguardar mais um pouco, mas se viu em um beco sem saída. Agora, com os guardas livres, ela se dirigiu ao vendedor e pediu uma passagem para o trem sentido sul. O vendedor explicou que faltava 1 minuto para a partida, até que um guarda se virou na direção de Isabel, mas isso já não importava mais. A primeira coisa que o guarda percebeu foi seu cabelo vermelho. Nessa altura, ela só estava implorando para que seu plano desse certo. Então, anunciou que pegaria aquele trem e pediu rapidamente uma passagem para ele. O guarda ficou em alerta com o comportamento dela ao comprar o ingresso. Assim que Isabel comprou, agradeceu o vendedor e saiu correndo. O guarda chamou por ela, mas ela não deu ouvidos. Logo se reuniram para ir atrás dela. Ela só teria uma chance e não deve ser pega. Assim que virou, se deparou com um servo carregando algumas malas. Ela viu nisso uma oportunidade e saltou por cima, deixando os guardas para trás. Quando o trem saiu, os guardas comentaram que teriam perdido o suspeito e que ela teria entrado no trem. Eles tentaram correr para impedir, e Isabel deu a meia volta, despistando todos eles. Assim que chegou no seu trem, pôde respirar aliviada. O fato de os trens com destino à capital e ao sul partirem em horários semelhantes foi um golpe de sorte para ela. E, graças a este corpo, ela se perguntava que tipo de treinamento teria tido. 10 anos se passaram e muita coisa deve ter mudado, e ela não sabe o que deve fazer. Ela chegou à capital e se hospedou em uma pousada. Se o dono deste corpo fosse um espião, poderia haver perigos desconhecidos. Dentro da bagagem havia dezenas de carteiras de identidade falsificadas e uma arma. Entre elas, havia um nome: Belle Ali. Ainda bem que ela não havia aberto isso na casa do senador. Esta é a primeira vez que ela vê uma arma, e isso assusta muito, como se tivesse uma memória ruim associada a isso. Muitas coisas aconteceram desde que ela acordou nesse corpo e está completamente exausta e assustada. Ela só precisava descansar um pouco, mas sua mente foi dominada por pensamentos da sua filha, gritando desesperada por ela. Isabel despertou gritando pela sua filha. Estava completamente desesperada. Aquela criança tranquila e gentil estava sozinha naquela casa, sem um único aliado. Exausta, Isabel só conseguia pedir desculpas, dizendo que a mamãe sentia muito pelo que ela estava passando. Em outro local, havia 2 rapazes andando. Um deles perguntou se seu colega não estava preocupado. Ele perguntou por que ficaria. O outro disse que o informante que estavam esperando ficou em silêncio. Eles foram capturados, mortos ou torturados para revelar suas informações. Esse é o conde Ian Lepellus. Ele disse que se preocupar não mudará em nada. Ao lado está o visconde Victor. Ian o segurou e pediu para ele fazer silêncio, e logo percebe a ameaça se aproximando. Manda que comecem a correr. Vários homens começam a correr atrás deles, mandando pegá-los. São 6 homens, e isso se torna mais difícil enquanto tenta proteger o Victor. Ian decide agir.
atrai os perseguidores para um lado, enquanto ordena que Victor fuja para o outro. Ian derruba 2 dos atacantes e percebe que ainda restam 2 o perseguindo. Ele escala uma estrutura e percebe a tensão nos 2 inimigos. Isso dará uma vantagem. Victor aparece atrás do homem, golpeando-o pelas costas. O outro, que chamava pelo seu senhor, foi derrubado por Ian. Ao pressioná-lo, Ian exigiu saber o paradeiro de Aileen Nova, uma mulher de cabelos castanho-avermelhados e olhos verdes. O homem, assustado, a reconhece e confirma que ela ainda não foi capturada. Ian agradece pela informação, aliviado ao perceber que ela ainda está viva e foragida. No entanto, a dúvida o corrói. E se Aileen, na verdade, o traiu? Ele torce para que não seja esse o caso. Após derrotar os inimigos, Ian debocha do CERN por ter dificuldades de lidar com 2 inimigos e diz que ele precisa de mais treinamento quando voltarem. CERN pede desculpa por isso, e Ian pede para ele não se desesperar. Enquanto apontava a arma para o garoto, o homem disse para ele não se aproximar, senão atiraria. Ian deixou sua arma no chão para tentar negociar com eles, mas um dos homens o faz de refém, revelando que ele é o herdeiro da casa do Marquês Victor, e usa isso como ameaça. Durante o confronto, Ian reage rapidamente, se esquiva de um ataque e neutraliza o agressor com um tiro preciso. O homem em suas costas levou um golpe no rosto e caiu. Victor teria lançado sua arma. Victor nota que Ian está ferido, mas ele minimiza o machucado e prioriza a missão. Eles percebem que Aileen Nova não foi capturada e deduzem que ela deve ter fugido para outra região. Ian decide seguir para o ponto de encontro de emergência, localizado na capital. Durante um baile elegante, Margarita Gray é surpreendida por Madame Vatte, que a acusa em público de zombar dela. Com calma e certa ironia, Margarita se defende, dizendo que só tentou poupá-la de um vexame. O clima entre as duas esquenta e os convidados começam a sair discretamente. Aos poucos, Margarita revela algo que muda completamente o rumo da conversa, insinuando que Madame Vatte tem um caso com o artista Kaan, sugerindo múltiplos encontros. Logo, a fofoca se espalhou e todos estavam chocados com a informação. Antes de sair, Margarita espera que essa conexão dure por muito tempo e sai do evento com classe, sabendo que destruiu a reputação da rival com palavras medidas. Enquanto rumores se multiplicam, Margarita parte tranquilamente para seu próximo destino social, vitoriosa em sua vingança. Conhecida como a terceira esposa do Conde Grey, era cercada por rumores e julgamentos, vista por muitos como uma mulher promíscua, de origem obscura, que conquistou seu posto por sorte. No entanto, entre a elite, ela era admirada por sua beleza, inteligência e mistério. Por onde passava, atraía olhares e reverências. Apesar da fama e dos sorrisos em público, Margarita escondia uma dor profunda, a morte de sua mãe. Ela tinha certeza de que o Conde Grey havia feito a falsa acusação que a levou à tragédia, mas sabia que ele não agiu sozinho. Determinada a descobrir a verdade, ela jurou vingança contra todos os envolvidos. Enquanto isso, Isabel retorna à capital, diante da mansão Grey. Agora a mamãe está aqui, diz a jovem. Ao entrar na sala da empregada-chefe, a mulher se apresenta como Marcia, chefe das empregadas, e pergunta se ela está aqui para uma entrevista de empregada temporária. Isabel confirma e inventa um nome e idade falsos, e explica que tem 10 anos de experiência, mas não conseguiu uma carta de recomendação porque a senhora que servia faleceu repentinamente. Durante a entrevista com a chefe das criadas, Isabel responde com segurança às perguntas técnicas sobre tarefas domésticas, demonstrando sua competência. Impressionada, Marcia a contrata imediatamente e pede que ela encontre Mary para se preparar para o trabalho. Logo depois, uma criada avisa que a madame da casa, Rita, retornou inesperadamente. Isso causa tensão e urgência. Marcia ordena que todos se reúnam no primeiro andar e que Isabel a acompanhe e se troque rapidamente. As criadas comentam surpresas que a madame voltou mais cedo do que o esperado e se perguntam se o evento foi entediante. Isabel, recém-chegada, conhece Ellie, sua colega de quarto. Pouco depois, todos os empregados são reunidos para se apresentar à madame.
Ellie cochichou para Isabel se seria certo convidar um amigo para a sala mais tarde. Ela respondeu que é claro, será mais fácil coletar informações se ela chegar perto dos trabalhadores a longo prazo. Ao chegar, a madame percorre a fila de empregadas até parar diante de Isabel. Sem hesitar, ergue seu queixo com delicadeza e a cumprimenta. Olá, nova empregada. Olhando para Rita à sua frente, havia algo de familiar naquela postura elegante, mas tão diferente da garotinha que conheceu um dia. Isabel, agora chamada de Belle Arley, se apresentou com uma reverência contida, tentando esconder o nervosismo. Margarita elogiou seus olhos e disse para ela fazer o seu melhor. Enquanto a madame saía, Belle comentou à sua senhora que ela tinha olhos muito mais bonitos. Rita se virou e deu um leve sorriso. Ela então chamou por Marcia e Charles, dispensando os outros. Ellie, surpresa, comentou que Belle tinha muita sorte de dizer algo assim e ainda sair inteira. Belle perguntou se ela não gostava desse tipo de coisa, e as garotas responderam que sim. Desde que a madame chegou, toda empregada que tentou bajulá-la foi demitida. Um total de 23 demissões. As meninas estavam com muito medo naquela época, mas ela não parecia brava hoje. Belle pensou que parecia que ela havia substituído completamente sua equipe depois de se tornar condessa. Agora elas queriam se apresentar adequadamente. A de cabelos loiros se chama Ellie Smith e, este ano, fará 21 anos. A de cabelo vermelho se chama Hannah e tem 11 anos. A pequena perguntou quantos anos Belle tinha. Ela quase disse sua idade verdadeira, mas rapidamente corrigiu para 26. Hannah ficou muito empolgada ao saber sua idade, pois isso significava que ela era 4 anos mais nova que sua mãe. Belle perguntou onde estaria sua mãe e Hannah respondeu que ela trabalha longe, segundo Ellie. Belle pensou que uma criança doméstica normalmente trabalha junto da mãe. Ellie ficou ressentida e logo Belle entendeu a situação. Sua mãe estava morta. Um pouco mais tarde, Belle perguntou se Ellie havia colocado a pequena na cama direitinho. Ellie confirmou e comentou que viu ela dormir igual a um anjo. Belle quis saber por que ela estava escondendo a morte da mãe da menina. Aos 11 anos, ela já teria idade suficiente para entender. Ellie explicou que já contou isso a ela várias vezes, mas toda vez Hannah simplesmente esquecia. Não importava quantas vezes ela dizia. Na manhã seguinte, Hannah perguntava novamente. A mãe de Hannah morreu em um acidente de carruagem, e Hannah estava lá. Viu com os próprios olhos. Aquela criança ainda não consegue aceitar a morte da mãe, então continua tentando esquecer. Belle perguntou quando ela acha que a pequena vai aceitar. Ellie não fazia ideia. Sua própria mãe também morreu cedo, vítima de uma longa doença. Até hoje, sempre que vê flores silvestres, ela lembra como sua mãe as amava. A morte de alguém precioso, não importa quanto tempo passe, é algo que nunca realmente queremos aceitar, e é por isso que a luta e a saudade ficam com você para sempre. Belle então perguntou, se a mãe de Ellie tivesse sido morta por alguém, ela se vingaria? Mesmo que a mãe não quisesse que ela vivesse consumida por ódio e sangue e desejasse apenas que ela fosse feliz, mesmo sem ela? Depois de pensar um pouco, Ellie respondeu que, mesmo assim, se vingaria. Ellie então pediu para Belle pensar de outra forma, e se ela fosse o pai e não o filho? E sua criança tivesse morrido injustamente? As lembranças do passado voltaram como feridas abertas. Gritos, acusações, ameaças. A dor parecia sufocá-la, e tudo o que restava era o vazio e a dúvida sobre o próprio propósito. Belle segurou sua mão e Ellie comentou que não sabia sobre o passado dela nem sobre suas circunstâncias. Mas, se ela estava preocupada com alguém próximo que pudesse ser consumido pela vingança, ainda assim, mesmo que essa vingança nunca aconteça, ela não pode ser a razão para viver? Naquele instante, Belle percebeu que talvez todos apenas estejam tentando sobreviver à própria dor, assim como ela. Ela se pergunta se a vingança é mesmo o que dá sentido à vida da filha, e se deveria impedi-la. Mesmo com maquiagem, os sinais de exaustão no rosto de Rita são visíveis. A imagem da filha carregando esse peso emocional continua presa na mente da mãe. Na capital, Herren, 2 rapazes chegam a um endereço específico, Rua Coquenroe, número 9. Enquanto observam ao redor, percebem que está tudo vazio. Um deles se pergunta se a pessoa que esperavam ainda não chegou à capital. Pode ser,
mas também existe a chance de ela ter sido capturada, ou até ter mudado de lado. Mesmo assim, o mais ingênuo dos dois parece não considerar essa possibilidade. Sem querer perder tempo, Ian propõe continuar com o treinamento pedido pessoalmente pelo Marquês Victor. O outro fica sem saber o que dizer. Enquanto pensam no que fazer a seguir, Cern sugere que retomem a investigação anterior. Ian pergunta: mas onde? Na capital ou de volta ao Ducado de Mirabel, que deixaram para trás? O parceiro hesita, pensando bem. Talvez não precisem voltar. Afinal, a capital também deve ter famílias aliadas ao príncipe, assim como a Casa Mirabel. Ian então solta a pergunta que o deixa sem resposta. Certo. E qual seria essa casa aliada? Cern disse várias vezes que sabia disso, mas ele claramente não se lembra. Ian pergunta se ele realmente não consegue lembrar. Cern até recebeu um convite e finalmente se lembra da família Grey. Cern sai correndo para fugir de ter que responder mais perguntas. Enquanto pensava, Ian comentou que teria se tornado hostil com o príncipe herdeiro. Então, já imaginava que se cruzariam novamente. E no dia em que foi arrastado para o campo de batalha, jurou que sobreviveria e se vingaria do Conde Grey, aquele que apagou alguém querido para ele deste mundo. Ele vai garantir que sua vingança seja realizada pela Isabel. Pela manhã, na mansão, as empregadas se reuniram cedo. Belle teria tido um sonho ontem à noite com sua filha. No dia em que morreu, ela disse para ela ficar escondida até que alguém a encontrasse. Uma menina de 10 anos que teve que esperar infinitamente a volta de sua mãe deve ter passado inúmeros dias e noites prendendo a respiração, só para finalmente perceber que sua mãe nunca mais voltaria. Quanto tempo ela teve que esperar? E sua mãe não podia voltar agora e sentia muito por não ter cumprido sua promessa. Então, estava implorando para que ela saísse agora, e não importava o quanto gritasse até sua voz falhar. Ela foi trazida de volta no momento em que morreu, e não consegue imaginar como Rita sobreviveu esses 10 anos. A empregada-chefe apareceu, pedindo para as meninas terem foco. Hoje teria uma visita especial, então o jantar formal seria realizado conforme programado para esta noite. Belle estava com a cabeça formigando e não sabia se era o veneno. Só conseguia esperar que os analgésicos fizessem efeito. Marcia perguntou quanto tempo de hospedagem nobre ela teria. Belle respondeu que não muito, mas foi interrompida. Marcia perguntou se ela já fez isso antes, então decidiu colocá-la como responsável pela hospedagem de hoje. Ela poderá obter os detalhes com a Ellie, então foi dispensada. Sua colega logo apareceu, chamando-a e entregando o uniforme. Pediu para ela se trocar para poder receber os convidados. Ellie estava desesperada, pois não sabia o que deveria ser feito. Belle perguntou o que estava acontecendo. Ellie explicou que a pessoa que normalmente lida com a recepção dos hóspedes, Lily, caiu da escada do segundo andar ontem. Infelizmente, ela bateu a cabeça e está inconsciente, e fica apenas cochichando algumas palavras aleatórias, como fantasmas. Agora, elas não podem perder tempo e precisam agir rápido. Belle não podia nem dizer que estava com a cabeça doendo. Ellie a puxou e pediu desculpas, pois estava com um pouco de pressa. Belle ficou confusa com seu comportamento, pois elas ainda teriam tempo. Ellie respondeu que elas não têm tempo, porque os convidados chegam antes do esperado. Na sala principal, uma serva estava servindo Ian com um chá quente. Belle já ouviu falar deles quando estava servindo a Condessa Diana antes. A família Victor Marqueses tem um jovem herdeiro chamado Cern, e o próximo é o Conde de Lepellus, um jovem chamado Ian. Todos pensaram que o terceiro príncipe e seus apoiadores, Lepellus e Victor, estavam acabados, mas, de alguma forma, o terceiro príncipe agora ressurgiu e está se opondo ao príncipe herdeiro. Belle se perguntava: por que eles estão na propriedade cinza? Este é um território inimigo para eles. Mas ainda assim, eles lhe pareciam familiares. Ela achava isso muito estranho, pois normalmente é muito boa com rostos. Cabelos verdes macios e olhos castanhos claros. Ele é definitivamente familiar, mas ela não consegue se lembrar. De repente, Belle percebeu algo. Ian olhou em sua direção com um olhar assustado. Nervosa, Belle desviou o olhar e continuou seu caminho. Estava se perguntando se ele estava a observando. Ian bateu sua xícara no prato e comentou que o chá estava um pouco quente para seu gosto, e perguntou se poderia trazer um copo de água em vez disso.
Essa é uma rejeição fria e clara. Ele está basicamente dizendo que o chá tem um gosto ruim. Cern, confuso, disse que ele poderia simplesmente esperar um pouco para esfriar, mas Ian mandou o garoto ficar quieto, sorriu e pediu apenas um copo de água. Belle estava nervosa e precisava manter a calma. Ela se aproximou com a água e o serviu. Quando se afastou um pouco, Ian olhou em sua direção e então derrubou a xícara de água. Belle, encarando aquela xícara, rapidamente a segurou com precisão, deixando todos surpresos. Ian deu um leve sorriso, como se já esperasse aquilo. Belle não estava entendendo nada, pois seu corpo reagiu sozinho. Ela não se deu conta de que ele estava apenas a testando. Ela precisava manter a calma e não queria que ele visse que estava tremendo. Cern estava impressionado com sua velocidade e Ian agradeceu por isso e comentou que terá certeza de recomendá-la à condessa e perguntou seu nome. Belle se apresentou e estava desconfiada com algo. Ian novamente agradeceu, chamando-a pelo seu nome. Belle tinha certeza de que esse homem conhecia o dono original deste corpo. Qual será a relação entre eles? Ian comentou que pedirá um favor à condessa. Ele gostaria de designar esta empregada como sua assistente formal para o banquete. Belle estava muito preocupada por não saber se ele seria um aliado ou um inimigo. Se for um aliado, ele irá questionar por que ela está aqui e não está fazendo a sua tarefa atribuída. Mas, se for um inimigo, aproveitará a chance para matá-la ou capturá-la para torturá-la. De qualquer forma, este seria o pior cenário para Belle. Ela nem teve uma conversa de verdade com Rita ainda, e não fez nada por ela ainda, e não pretende desistir tão cedo assim. Ele deixou o copo derrubar de propósito para provocar sua reação. Isso significa que ele tinha certeza apenas pelo seu rosto. Provavelmente só a conhecia pelo nome ou pelo retrato. Então, ele não deve se lembrar disso. Nesse caso, ela pode enganá-lo. Cern queria entender por que Ian agiu daquela forma antes. Isso teria sido muito diferente dele. Ian pediu para ele fazer silêncio, pois poderia ter alguém os observando. Cern comentou que já devem ter ido. Ian se aproximou de uma janela e cochichou que, mesmo que ele tenha sido convidado, este é um território inimigo, então ele deveria falar baixo. Queria saber se ele se lembrava da cor do cabelo e dos olhos da empregada que segurou o copo, e Cern respondeu, olhos verdes e cabelo castanho avermelhado. Perguntou se isso lembrava alguém. Cern se deu conta de que poderia ser a Aileen nova, mas nem toda pessoa com cabelo castanho avermelhado e olhos verdes é ela. Cern perguntou se ele acha que é ela, e Ian ficou incomodado e perguntou com base em que ele acha isso. Cern queria saber se é outro quiz e perguntou por que ele está fazendo essa cara. Apesar de ser jovem, Cern ainda tem 19 anos e precisa começar a perceber as coisas por si mesmo. Cern perguntou se teria algo a ver com o nome dela. Ian confirma. Nomes usados em identidades falsas frequentemente vêm de parentes distantes para parecerem mais reais, e Arlie é o nome de solteira de sua mãe. A identidade foi construída com um propósito específico, infiltrar-se como nobre. No entanto, a pessoa que eles viram hoje se apresentava como criada, e não como nobre. Isso torna toda a situação ainda mais suspeita. Ian então sugeriu que eles a observassem um pouco mais no banquete formal. Se ela matou a Aileen nova e está a imitando, ela vai se aproximar deles de propósito. Ainda assim, é difícil ter certeza sem ter conhecido a verdadeira. Cern perguntou, bem baixo, se deveriam se preparar para cometerem algo pior. Ian percebe o quão jovem ele ainda é e comenta que, sinceramente, não quer que chegue a esse ponto. Pela noite, na mansão, todos estavam prontos para receber os nobres para o banquete. Belle teria feito uma maquiagem mais pesada para a ocasião e coordenou sua história com a Ellie, que felizmente é moradora da capital, então supostamente ela nunca andou de trem, muito menos foi para o sul. No pior cenário, ela se preparou para usar isto, mas espera não ter que usá-lo. E finalmente anunciaram a chegada do conde Ian Lepellus e Sir Cern Victor.
Um nobre levantou sua taça, agradecendo imensamente a todos eles por participarem pessoalmente deste banquete. Fizeram o máximo para garantir que não faltasse nada, então eles deveriam comer e beber à vontade. Na mesa, todos estavam conversando e fofocando. Um barão estava falando alto e reclamando dos mendigos sujos que cometem crimes na rua, sugerindo com arrogância que deveriam ser jogados em um campo para limpar a cidade. O conde Ian, incomodado, pede educadamente para que ele abaixe a voz. O barão debocha, dizendo que o conde parece sensível demais e que os jovens deveriam se importar mais com os problemas sociais. Enquanto isso, Belle observava em silêncio, aliviada por não estar sendo notada. O conde então decide fazer um brinde, elogiando ironicamente o nobre coração do barão, que estaria tão preocupado com a sociedade. No momento do brinde, o vinho acaba respingando direto no rosto do barão. Ele grita de dor, e o conde, com o olhar calmo, apenas diz que cometeu um erro. Se virou e perguntou se ela vai ajudá-lo de novo como da última vez. Ian disse que iria chamar a assistente do barão, pois sua empregada pessoal precisava cuidar dele. Belle pensou que ele teria feito isso de propósito. Assim que a empregada chegou, Ian disse que o barão precisava descansar. Ele estava irritado, pois seus olhos estavam ardendo. Então, a empregada disse que o guiaria para uma sala vazia. Enquanto saíam, ela pediu para que ele tivesse calma. De volta à sala, Ian pediu para sua empregada trazer um pouco de água, pois havia bebido muito e estava com sede. Belle queria se retirar, assim como o barão, mas não podia. Então, precisava manter a calma. Ela serviu o copo de água, e nesse momento, Ian se aproximou e comentou que dava para perceber o quanto ela estava se tremendo, pedindo para que ela mantivesse a calma. Belle pensava que ele estava a testando novamente. Seu coração estava batendo muito forte, e ele percebeu. Ian perguntou se ela não era empregada há muito tempo, pois parecia estar muito nervosa. Belle confirmou e explicou que aquela era sua primeira vez servindo nobres, mas que já era empregada doméstica há bastante tempo e pediu desculpas por qualquer erro. Ellie se aproximou para tentar ajudar sua colega e descontrair o ambiente. Ian sorriu e comentou que talvez fosse por isso que suas mãos estavam tão suadas. Acrescentou que não queria ofender sua experiência e agradeceu pela água. Belle estava suando muito e não sabia o que deveria fazer. De qualquer forma, ela não queria usar sua arma. Margarita se aproximou do conde e perguntou se ele realmente queria seguir com aquilo, sugerindo que fossem para outro lugar. O conde sorriu e comentou que, se era isso que ela queria, então assim fariam. Belle estava muito desconfortável e não queria ver aquilo. Logo em seguida, Margarita anunciou aos convidados que o jantar havia terminado e que todos deveriam se dirigir ao salão de jogos. Foi revelado que o vinho servido era um presente do próprio príncipe herdeiro. Sir Ian Lepellus se aproximou da condessa pedindo permissão para visitar pessoalmente a adega. Disse com elegância que havia trazido um vinho raríssimo, de uma vinícola muito prestigiada, despertando a curiosidade e os cochichos discretos dos convidados. Belle queria aproveitar essa oportunidade para sair, mas Ian a chamou e disse que ela deveria segui-lo. Enquanto desciam as escadas, Belle sentia um peso que não esperava. No fundo, ser chamada para aquele lugar isolado significava que deveria estar pronta para o pior. Ela não sabia o quanto seu corpo ainda conseguiria cooperar. Se virou, assustada, e Ian perguntou se ela estava tão assustada assim, a ponto de nem perceber que tinha passado por ele. Ele havia bloqueado sua rota de fuga. Estava sozinha, trancada com alguém mais forte. Belle começou a se desesperar, pensando em sua filha. Seu corpo tremia muito e não respondia direito. Uma voz começou a sussurrar, mandando ela levantar o braço, esticá-lo e puxar com toda a sua força. Uma luz finalmente apareceu. Belle olhou em sua direção, e Ian abriu a porta para ela. Ela não fazia ideia de que memória foi essa, e nem reconhecia aquela voz. Ela ainda não consegue lembrar. Mas uma coisa é clara, não é deste rapaz que ela tem que ter medo. Ian perguntou se ela tinha medo de espaços fechados. Entregou-lhe um pano para limpar seu suor, e Belle agradeceu. Ian a chamou de Senhorita Belle, e ela respondeu chamando-o de Conde Ian. Ele então pediu que, por favor, ela o chamasse apenas de Senhor Ian, pois gostaria de lhe fazer uma pergunta diretamente.
Ele perguntou se ela tinha certeza de que era a Aileen nova, questionando se estava enganado. Belle não sabia o que fazer e duvidava que ele acreditaria nela, mesmo que negasse. Ian comentou sobre a identidade falsa que ela estava usando como Belle Arle, o que já era prova suficiente. Então, provavelmente, essa pessoa deveria ser o aliado que criou a identidade falsificada. Já que ele conhecia essa identidade, Belle não tinha escolha a não ser cautelosa. No momento em que usou essa identidade, esse resultado se tornou inevitável. Belle respondeu que, para ser honesta, havia perdido sua memória e não sabia exatamente o que dizer. Explicou que, literalmente, acordou sem nenhuma lembrança. Ela sabia que, se ele fosse um inimigo, já teria a matado quando ela não conseguia respirar antes. Pode ser difícil de acreditar, mas ela tinha certeza de que era a Aileen. Estava aliviada por ele não ser um inimigo e por não precisar usar sua arma. Ian olhou para ela e respondeu que conseguia entender, até que, de repente, avançou nela com uma faca.